Hoje é quinta-feira, 19 de abril de 2020. Estamos a dar continuidade à série de palestras iniciada semana passada pela Shirley. Hoje nós estamos distante da nossa comunidade espírita Serra de Luz por conta da quarentena que foi prorrogada aqui no estado de São Paulo. Nós iremos comentar sobre os grandes flagelos que atingem a humanidade. No caso nosso, especificamente, nós iremos fazer uma abordagem sobre a situação do coronavírus, que está preocupando muitas pessoas. É bom a gente lembrar que na próxima semana, dia 18, será comemorada a existência da doutrina espírita, com a publicação nessa data do Livro dos Espíritos pelo Allan Kardec. Atualmente a gente está vendo, está todo mundo sentindo na pele, que o planeta inteiro está passando por um processo de expurgação decorrente do coronavírus. E isso vem causando muitas situações difíceis, muitas situações tensas. Então nós vamos primeiro fazer uma prece e já vamos adentrar a temática. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede de podermos estar aqui. Porque eventualmente, se fôssemos atingidos pelo corona, poderíamos estar num leito hospitalar. Mas Deus nos permitiu estarmos aqui com saúde, firmes e fortes. E esperamos também que todos que estejam nos assistindo possam estar assim, ou em recuperação. Nosso muito obrigado ao Criador, ao Mestre Jesus e aos guardiães da Seara de Luz pela permissão. Que assim seja. Por que nós estamos entrando nessa situação de coronavírus? Nada mais é do que uma consequência da lei de reação, a lei de causa e efeito. A humanidade como um todo vem de alguma forma fazendo coisas inadequadas, e isso exige uma corrigenda por parte do plano espiritual para que não ocorra situações mais danosas ainda. O nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, ele vem trazer uma explicação da constituição dos países. Quem são os constituintes, os habitantes desses países atualmente? Então esse livro foi escrito em 1939 e lá ele dá uma caracterização de alguns países. Ele diz que os antigos fenícios, que eram aquelas pessoas que habitavam o antigo Oriente Médio, lá no Líbano atual, estão situados hoje em Portugal e na Espanha. E por consequência, como nós somos descendentes deles, todo o Brasil e a América Latina, como um todo, a América Espanhola, não somos diferentes desses povos europeus, portanto somos fenícios. Ele também, Chico Xavier, através do Emmanuel, explica que Paris hoje é a antiga Lutécia, que era um povo de elevadas inspirações filosóficas e científicas. Ele também diz que a Prússia, a antiga Prússia, hoje a Rússia e a Alemanha, eram espíritos belicosos de Esparta, a cidade grega, a cidade militar grega. A Inglaterra vem a se constituir na antiga edilidade romana, com sua educação e prudência. Por consequência, a gente sabe que os Estados Unidos, como descendentes dos ingleses, também são os antigos romanos. O que a gente está vendo nisso? Que, de alguma forma, os países vão se formando em processo de recuperação de dívidas passadas. Vão ocorrendo as aglutinações, permitindo com que eles possam, de alguma forma, ir reparando os danos de outrora, os danos que produziram outros povos na antiguidade. Para a gente ter uma noção a respeito da situação desses países e a reparação de dívida, nós vamos primeiro focar na Primeira Guerra Mundial.
A Primeira Guerra levou mais ou menos entre 20 a 30 milhões de pessoas à morte, abrangendo a Inglaterra, a França, a Rússia, a Alemanha e a Áustria-Hungria, ou atualmente a Áustria e a Hungria. Esses países, portanto, são os países principais, eles acabaram por criarem um karma, uma necessidade de reparação na lei divina. Por quê? Porque de alguma forma eles acabaram ceifando a vida indevidamente de várias pessoas, a maioria inocentes. E por isso há no plano espiritual a necessidade de reparação, para que não venham a evoluir sem se equilibrarem. Na Segunda Guerra, a gente vai encontrar um contingente muito maior de pessoas falecidas, entre 70 a 85 milhões de pessoas, equivalente à época a 3% da população. E a quantidade de países envolvidos aumentou. Nós vamos encontrar o Reino Unido, a França, a União Soviética, os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália e o Japão como principais atores nessa fase belicosa da humanidade. Esses países trazem karma, trazem necessidade de reparabilidade por conta disso. Há ainda, pesando sobre a Europa e alguns países como o Brasil também, a Inquisição, que foi uma fase muito ruim, onde pessoas inocentes, por possuírem mediunidades ou serem contra o clero religioso, foram levados à morte, seja através de fogueiras, seja através de torturas e outras formas terríveis. Então pesa principalmente sobre os europeus a necessidade de reparação sobre isso. Os Estados Unidos, que são, como eu disse, os antigos romanos, além de terem a necessidade de repararem os karmas advindo da antiga Roma, eles também, atualmente, por conta da escravidão, têm também karma a reparar. Além disso, mais recentemente, eles têm o karma da Segunda Guerra Mundial e também vínculos decorrentes da Segunda Guerra com as cidades de Hiroshima e Nagasaki, onde mais de 300 mil pessoas vieram a óbito. Com relação ao Brasil, que também não escapa do karma, a necessidade de reparação com o Paraguai e com a escravidão principalmente, além, é claro, da ditadura mais recentemente. Diz o médium Divaldo Pereira Franco que, de certa forma, o Brasil quitou o débito com o Paraguai ao construir a usina de Itaipu e permitir depois a exploração dela, atualmente no campo energético. A escravidão também, Divaldo diz que já teríamos quitado, porém não acho que é bem assim, porque a gente está vendo uma necessidade de inserção do negro na sociedade. Todo e qualquer negro, numa grande maioria, é pessoa bem pobre, despida de dinheiro, despida de situações melhores do que a grande maioria da classe média. Então, existe aí a questão das cotas raciais, permitindo com que eles possam ascender, de alguma forma reparando o mal maior produzido lá atrás. Ainda, a gente vai encontrar, no século passado, um karma muito grande deixado pelas perseguições políticas, que também se estende ao século atual. Nós vamos encontrar, por exemplo, no século passado, o karma da China com a Revolução Chinesa, que abrangeu os anos de 1949 a 1976, sendo Mao Tse-tung o ditador que levou à morte os ditos opositores 65 milhões de pessoas. Quase a quantidade de pessoas envolvidas no morticínio da Segunda Guerra Mundial. A Rússia, através da Revolução Russa em 1918, comandada por Lenin e Trotsky, levou à morte mais de 20 milhões de pessoas também. A gente está encontrando problema
que já vem de longa data na África. Lá mais de 1,5 milhão de pessoas já foram mortas por causa de conflitos, de questão de oposição. Nós temos também a Coreia do Norte, com mais de 2 milhões de mortos também. Há também o Camboja, com 2 milhões de mortos. E agora, mais recentemente, aqui na América Latina, a gente tem o problema da Venezuela, já catalogado 8 mil pessoas mortas por conta de perseguição política. O que acontece disso tudo? Há um desequilíbrio. Os espíritos que morrem, quando são mortos de forma inadequada, eles criam um ambiente negativo, um ambiente de perseguição, e passam muitas vezes a incidirem contra o país, levando esses países a médio prazo ou a longo prazo a necessitar de uma corrigenda. E essa corrigenda pode vir de diversas formas, seja através como o que a gente está vivenciando atualmente de uma pandemia, como o coronavírus, seja através de cataclismas físicos, seja através mesmo de problemas físicos dos seres humanos. Então, qual o sentido das pandemias? Por que elas existem? A primeira resposta a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 737. Lá Kardec pergunta aos espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Aí os espíritos respondem para Kardec: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então a gente está vendo o quê? Que os flagelos permitem uma evolução mais rápida da humanidade. E o flagelo está lá no Livro dos Espíritos, inserido na lei de destruição, que a lei de destruição antecede a lei da transformação. Ao destruir as coisas já velhas, carcomidas, nós iremos reformá-la e transformá-la em coisas melhores. Há outro apontamento a respeito da questão da pandemia no livro O Consolador, trazida pelo Chico Xavier através do Emmanuel. Lá o Chico traduz uma pergunta respondida pelo Emmanuel. A pergunta é a seguinte: como se processa a aprovação coletiva? E Emmanuel responde: na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito. O mecanismo da justiça funciona, então, espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas para os resgates em comum, que ocasiona a morte do corpo físico. Aqui, o que a gente está encontrando nessa resposta? Que as pessoas que são vítimas das pandemias, dos cataclismos, dos fenômenos naturais, elas estão ligadas umbilicalmente. Por quê? Porque em vidas passadas cometeram desatinos, prejudicaram muitas pessoas. E eles vão, portanto, se ligando magneticamente e vão se agrupando em determinados locais. Por conta disso, chega um momento em que há todo um movimento de reparação disso. E eles são, porque atingidos, são mortos, deixam o corpo físico aqui e vão para o plano espiritual para repensarem, refazerem e corrigirem aquilo que estão fazendo errado. A gente tem alguns exemplos de pandemias que atingiu o planeta e de alguma forma causou muito problema. Nós tivemos já por volta do ano 1300 a peste negra, que assolou muitos países. Também tivemos a gripe espanhola, que foi de 1918 a 1920.
A gripe espanhola causou a morte de 50 milhões de pessoas, deixando mais de 500 milhões contaminados. O Brasil não ficou também longe disso, o Brasil foi atingido. E atingiu algumas pessoas expoentes, algumas pessoas conhecidas de nós. Por exemplo, o Eurípides Barçanufo, integrante da doutrina espírita, desencarnou com 38 anos, vítima dessa pandemia. O ex-presidente Rodrigues Alves, ele havia acabado de ser eleito presidente para um segundo mandato, porém não conseguiu chegar a termo, ele morreu antes de tomar a posse. Só para que tenhamos conhecimento de quem foi Rodrigues Alves, ele foi um dos responsáveis pela compra do estado do Acre da Bolívia. Então o estado do Acre hoje pertence ao Brasil porque ele foi comprado da Bolívia por conta do enorme dinheiro que estava dando os seringais da Amazônia. O nosso querido Chico Xavier também não ficou alheio a isso. Ele também teve problemas por conta dessa pandemia. O Chico nasceu em 1910 e, como a gripe aconteceu de 1918 a 1920, ele tinha mais ou menos 9 anos e precisou ajudar o pai dele. O pai dele não tinha tantos recursos para ajudar no sustento da família e o Chico então precisou vender verdura. Fez uma horta, cultivou e começou a vender verdura pela cidade, angariando uns troquinhos para de alguma forma minorar o sofrimento da família. Porém a gente vai encontrar até uma história inusitada dessa questão da verdura, da venda da verdura. O Chico tinha uma vizinha que chegava num dado momento, quando não tinha ninguém na casa do Chico tomando conta, essa vizinha ia lá e acabava pegando a grande maioria das verduras. E quando o Chico chegava do serviço, ia tentar ver e colhê-las para vender no dia seguinte, já não tinha mais nada para encontrar. Então, ele preocupado, porque já estava ficando sem dinheiro, correu pedir ajuda para a mãe dele que já era desencarnada, e fazendo muita oração e prece para que a vizinha tomasse conta da casa quando ele não estava. Então ele acabou dando a chave da casa dele, deixando que ela ficasse responsável, porque vai que chegasse alguém. A família do Chico era muito grande, eram muitos irmãos, e a vizinha passou a tomar conta, e daí, com a sugestão da mãe falecida do Chico, a vizinha deixou de roubar as verduras. Nós vamos encontrar também um outro espírita que ajudou muito nessa guerra contra a pandemia da gripe espanhola, que era o Frederico Finer. Ele era um diretor da Federação Espírita Brasileira, muito atuante por sinal, e ele foi criador da indústria fonográfica no Brasil, através da criação do selo Odeon. Ele está retratado no livro Voltei, de Chico Xavier, sobre a alcunha de irmão Jacob. O Frederico chegou a acolher 14 pessoas na sua casa, 14 pessoas infectadas. Quer dizer, ele não teve medo de ficar doente. Além disso, ele fazia em média 150 a 200 receitas de remédios por dia para minorar o sofrimento daquelas pessoas que não tinham dinheiro para comprarem o remédio necessário. A gente vai encontrar depois, a respeito das pandemias, os relatos constantes na Revista Espírita de Allan Kardec. Eles estão, de certa forma, nas revistas de 1865, 1867 e 1868. Na de 1865, ela retrata a pandemia da cólera, que atingiu a cidade, hoje, Istambul, na Turquia, a antiga Constantinopla. Naquela época, entre 70 a 100 mil pessoas perderam a vida. E um advogado, que era colega de Kardec, ele chamava Repos Filho, ele relata para Kardec que os espíritos não estavam morrendo tanto. Estavam morrendo mais as pessoas comuns do que os espíritas. E aí, fazendo uma análise, ele via que os espíritas estavam tranquilos, de certa forma, porque não estavam preocupados com a morte.
porque sabiam que o espírito não morre, simplesmente deixa o corpo físico. Com a noção da imortalidade do espírito, a pessoa passa a ter paz, enquanto que muitos têm pânico e nem sempre a doença chega e a pessoa já está morrendo. Já está morrendo de infarto, está morrendo porque desencadeou outra doença, com os efeitos colaterais. Por conta dessa firmeza dos espíritos lá de Istambul, na Turquia, o Kardec disse o seguinte, né? O fato de ser espírita não exime ninguém do contágio, porém o medo, ao fragilizar o corpo físico e a moral, permite com que sejamos infectados. Enfatiza que os excessos de todo o gênero são uma das causas que mais predispõem para a epidemia. Então, o que a gente está vendo aí? O Kardec está explicando. Se nós tivermos um corpo, uma alma equilibrada, a doença não vem. Ou, se ela vir, é porque nós temos o corpo, de certa forma, fragilizado por conta de vidas passadas. Mas se nós, de certa forma, estivermos bem, em equilíbrio, dificilmente teremos problema com doença. Dificilmente seremos atingidos. O que faz o mal, o que produz o mal em nós, para que ele nos atinja, é o que? É o excesso. Então todo excesso deve ser evitado, deve ser posto de lado em prestígio ao equilíbrio. Nessa época da revista de 1865, o Dr. Demer, já falecido, que atuava como espírito, ele explica o porquê dessa pandemia lá na Turquia. E aí ele diz: o mal se complica de uma porção de circunstâncias que ora se devem aos temperamentos dos indivíduos, ora ao seu estado moral e aos seus hábitos, ora às condições climáticas. O melhor preservativo passa pela limpeza, pelo afastamento das causas de insalubridade e dos focos de infecção e abstenção dos excessos. Ou seja, o Dr. Demer foi na mesma linha daquilo que Kardec disse. Por que ocorre o mal? Ele diz: decorre do temperamento do indivíduo. Então, uma pessoa nervosa, desequilibrada, que vive xingando, que não está de bem com a vida, essa pessoa já é o que? Predisposta a ter um problema físico ou espiritual. Aí vem ainda ao seu estado moral. Por que o estado moral? Porque muitas vezes nós vamos encontrar pessoas muito decaídas, muito desanimadas, acham que não tem força para nada, não conseguem superar. Então a moral baixa também produz a precipitação de que a doença cause um dano. E também aos hábitos errados, hábitos de excesso. Tudo isso leva, num somatório, a pessoa a acabar tendo a doença. De alguma forma, com o organismo em desequilíbrio, a pessoa acaba ficando doente. Aí nós vamos, avançando um pouco mais, ver a Revista Espírita de 1867 já. Saímos da de 1865, agora vamos em 1867. Um outro local é atingido. Na de 1865 foi a capital da Turquia, Istambul. A de 1867, o local atingido foi a Ilha Maurício, que fica próximo à África. Ela, numa linha reta, ela passaria São Paulo, África, Ilha Maurício e Austrália, se pudesse fazer um paralelo. E o pessoal lá foi atingido pela malária. Não existia remédio à época para a malária. E o médium, que mantinha correspondência com Allan Kardec, ele relatou a situação, bem preocupante à época. Ele disse: são terríveis acessos que prostram e torturam o paciente por 12 horas. Depois passa-se sem ele durante 1 ou 2 dias, retomando em seguida até a morte. Eu mesmo fui atingido pela epidemia e estou na 4ª recaída. E se persistir, em pouco tempo irei assistir às vossas reuniões como espírito. Na verdade, esse médium acabou resistindo,
porque numa comunicação em 1868, ele fala que ele saiu com vida dessa prova. Mas a gente está vendo que ele teve até então, em 1867, 4 recaídas. Ou seja, ele passou perto, pelo fio da navalha, de ir para o plano espiritual. Aí, o que o Kardec diz? É preciso ser espírita de verdade para encarar a morte com este sangue frio e essa indiferença. É que, em semelhante caso, a fé séria no futuro, tal qual o Espiritismo pode dar, que proporcionar uma força dessa. Então ele está explicando que esse médium, ao falar que ele vem resistindo à epidemia, ele demonstra um sinal de força. 4 vezes ele não sucumbiu. Então o Kardec retrata isso, a força, a fé no futuro, a fé na existência do Espírito que nada acaba. Aí vem um Espírito e dá uma comunicação a respeito disso. Ele vem explicar o porquê de estar acontecendo aquilo na Ilha Maurício. Ele explica assim: avança a hora marcada no grande e perpétuo relógio do infinito, a hora na qual vai começar a operar-se a transformação de vosso grupo, para fazer gravitar rumo à perfeição. O bem-estar geral será a consequência desses males passageiros para a geração futura. A grande emigração é útil e aproxima-se a hora em que deve efetuar-se. Ela já começa. O que esse Espírito está dizendo? Com o advento do Espiritismo, marca-se o momento inicial do processo de regeneração do planeta Terra. Por isso que ele diz: avança a hora marcada no grande e perpétuo relógio do infinito. Então o Espiritismo é a hora marcada para iniciar o processo regenerativo do planeta Terra. E aí ele explica ao final, dessa leitura que fizemos: a grande emigração é útil e aproxima-se a hora em que deve efetuar-se. Ela já começa. Então ele está dizendo que os espíritos que não se adaptarem à vibração da Terra começam a emigrar, começam a sair do planeta Terra. Por isso que é muito importante estarmos conscientes da facilidade, da necessidade de vivermos bem. Não é difícil vivermos bem. É muito simples, basta termos hábitos simples, não exigirmos demais de nós e do próximo. É também necessário cultivarmos a alegria, deixarmos de lado a tristeza, deixarmos de lado os problemas. Não que a gente tenha que se eximir das situações tormentosas, não, mas procurar levar elas com alegria, levar elas com força de vontade, e não como se fosse algo difícil de ser superado. Aí, já em 1868, na Revista Espírita, no mês de novembro, eles voltam a falar da Ilha Maurício. Lembremos, então, que sobre a Ilha Maurício teve a abordagem em 1867. Um ano depois, ou seja, essa pandemia local durou 1 ano ou pouco mais de 1 ano. Não foi um período fácil. Então continuava ainda a problemática. Aí, o que Kardec diz nesse relato do caso lá da Ilha Maurício, já em 1868? Ele diz que a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. Se uma doença epidêmica causa estragos num lugar qualquer, não pode ser senão a consequência de uma ruptura desse equilíbrio. Então ele é muito claro. O que é a saúde? Saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. São as forças orgânicas nossas. São as forças orgânicas do planeta. Então todo excesso, se perdurar, vai causar uma moléstia, vai causar uma doença. E aí então periclita o corpo físico. Ele muitas vezes
acaba não resistindo aos ataques e sucumbe, deixando o espírito livre, como eu disse, para corrigir o roteiro de equívoco. Logo em seguida, nessa comunicação, nessa abordagem 1868, vem o espírito da Clélia e ele fala o quê? Os que morrem são feridos de impotência, mas os que veem a morte à sua porta buscam novos meios de a combater. O perigo torna inventivo, e quando todos os meios materiais estiverem esgotados, cada um será mesmo constrangido a pedir a salvação aos meios espirituais. Então, o que ela está dizendo aqui? Que os que morrem são feridos de impotência. Por que alguém se torna impotente? Porque já não tem mais força. Ou seja, o espírito perdeu a força. Por ser devedor de vida passada, ele não consegue se organizar adequadamente e aí então ele sucumbe a qualquer mal físico que de certa forma seja mais relevante. Né? Além disso, destaca que o perigo torna a pessoa mais inventiva. Então, nessa época, muitas pessoas criam novas formas de viver, novas formas de lidar com a doença, e isso permite um evoluir maior da sociedade. Né? No caso daquele local, a sociedade deve ter evoluído muito. Nós vamos ver, está todo mundo falando isso, que essa prova do coronavírus irá nos trazer bastante desenvolvimento. Logo, também depois do espírito da Clélia, veio novamente o Dr. Demer. E ele faz o quê? Ele novamente insiste na questão da regeneração. Olha o que ele disse. Estamos cada vez mais no período transitório, que deve levar à transformação orgânica da Terra e à regeneração de seus habitantes. Os flagelos são os instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo para extirpar do mundo destinado a marchar para frente os elementos gangrenados que neles provocam desordens. Olha só, como que ele diz aquela pessoa que está fora da realidade, em termos de vibração, fora da realidade do planeta, que é chamado a ir para a vida espiritual, que é chamada a deixar o corpo físico e a se renovar. Ele trata o quê? Como elementos gangrenados. Ou seja, essas pessoas que estão morrendo por conta das pandemias são elementos gangrenados que provocam desordens. Então eles são sacados, de certa forma, pelas vibrações não condizentes com a vibração do planeta e são levados ao plano extrafísico para lá corrigirem as posturas inadequadas. E, finalizando, o que a gente espera da humanidade neste momento? O que o coronavírus está nos levando a refletir? Devemos nós continuar com a nossa vivência assodada do jeito que está, agredindo a natureza, agredindo o próximo, a insensibilidade com relação ao outro permanecendo, a ganância? Será que é isso que devemos recuperar ou devemos de alguma forma ir deixando para trás? Será que o planeta aguenta isso de nós? A gente está encontrando um exemplo muito claro lá em Nova York, que é a capital do planeta em termos de riqueza. O que está acontecendo lá? Atualmente, eles não estão dando conta de atender somente as pessoas com coronavírus. E lá, então, o que eles fizeram? Uma triagem. Somente os casos graves de coronavírus são atendidos nos hospitais. Os outros vão para os hospitais de campanha. Mas eles fizeram um impedimento. Aquelas pessoas que sofrerem infartos não poderão ser atendidas. Ou seja uma pessoa rica, seja uma pessoa pobre, seja aquela pessoa que detém o jatinho, que hoje não está podendo circular, seja aquela pessoa que mora lá no Bronx, lá nos Estados Unidos, naquela considerada, não é bem uma favela, mas é quase que uma favela,
ele vai ser tratado igualmente. Infartou, é pobre ou é rico? Vai ficar sem cuidado médico. Por quê? Porque todos os hospitais em Nova York estão ocupados com o coronavírus. O que demonstra com isso? Que aquelas pessoas que foram gananciosas, aquelas pessoas que só pensaram em si mesmas, não suportarão e muitos sucumbirão. A gente vai ver também, que mesmo com fatos anteriores a humanidade não aprendeu. Nós vimos o tsunami lá na Indonésia, com mais de 200 mil mortes. Nada mudou. O tsunami lá no Japão, atingindo o reator nuclear lá de Fukushima, 15 mil mortos. Nada mudou. O terremoto no Haiti, 200 mil mortos. Praticamente as construções viraram pó. E também não aprendemos. O mundo está aí. Um querendo pisar em cima do outro, um querendo tripudiar o outro. Só um tem razão, o outro não tem razão. A falta de diálogo se impõe. A gente está vendo as mídias, principalmente Facebook, Instagram e tantas outras aí, o pessoal brigando. Será que essas pessoas estão harmonizadas com o estilo de vida que se espera de um processo de regeneração? Será que nós estamos assim? Nós estamos brigando com o próximo de forma gratuita? Nós estamos acumulando riquezas e deixando de atender ao próximo somente para entender o interesse pessoal nosso? Qual o limite disso? Cabe a nós pensarmos, cabe a nós orarmos, para termos força e superarmos esse momento de provação planetária. Que Deus fique conosco. E, por conta disso, nós vamos encerrar a prece e essa breve explanação com aquela prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Que o pão nosso, que a cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Meu muito obrigado a todos vocês, esperando estar convosco numa próxima oportunidade. Muito obrigado e boa noite.